assentas nas alturas dos céus, nós te louvamos porque bondosamente tu também te fazes presente entre nós através da agradável companhia do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã já tivemos a oportunidade de refletir sobre a grandiosidade e a misericórdia do teu caráter. Obrigado, Senhor, porque tu durante esta semana nos conduziste na reflexão e no estudo da grandiosidade da tua benignidade, como manifestada na história e no livro de Jonas. Bondoso Senhor, nós ainda continuaremos a estudar a tua palavra neste momento e pedimos-te que seja dela que venha todo o teu poder e que no nosso coração haja terreno sensível para a frutificação da tua palavra também. Nós te agradecemos e pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia a todos os irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Começamos por entoar o hino número 14. Bondoso Deus, que habitas nos altos céus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença junto de nós esta manhã. Queremos, Senhor, te louvar, te adorar, Senhor, da maneira que tu mereces ser. Toda a natureza, Senhor, te exalta neste dia, Senhor. E nós, Senhor, também queremos te glorificar, cantar hinos, Senhor, em teu louvor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tu tens feito nas nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, pela semana que tu nos deste, porque atravessamos, Senhor, com a tua ajuda, com a tua proteção, e neste dia de louvor nós podemos estar aqui todos juntos, reunidos em teu nome, para te adorar. Queremos, Senhor, colocar nas tuas mãos o servo que tens esta manhã para trazer a tua mensagem para junto de nós, e queremos, Senhor, que tu nos possas ajudar para que a nossa mente possa estar receptiva, Senhor, a esta mensagem e que ela possa fazer eco, Senhor, nas nossas vidas.
Vem, Senhor, abençoar todos os irmãos que aqui estão presentes, todas as nossas visitas que nos honram com a sua presença. Que o Senhor também possa tocar, Senhor, nos seus corações, para que elas possam também entender, Senhor, a mensagem que tu tens. Vem, Senhor, nos guardar, nos proteger. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Vamos proceder agora aos dízimos e às ofertas, começando pelas crianças. Oremos. Querido bom Pai, abençoa todos os membros desta igreja. Faz com que os seus dízimos e as suas ofertas não sejam em vão e que sejam usados para a tua obra. É tudo isto que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia. Um bom sábado. Estão bem dispostos? Ainda bem, fico feliz por isso. Vocês sabem que houve uma vez, Jesus, no meio das suas viagens, houve um dia que se sentiu cansado. E então disse aos seus discípulos: olhem, nós estamos a nos sentir um pouquinho cansados, por isso vamos fazer uma pequena viagem de barco, para que pudessem se afastar um bocadinho da multidão que seguia Jesus todos os dias, a toda a hora, de cidade em cidade, subindo montes, descendo vales. E então eles sentiam-se um pouquinho cansados. Então, para fugirem um bocadinho à multidão, resolveram fazer uma pequena viagem de barco. Mas Jesus, ao virar-se para trás, viu aquela multidão a dar a volta ao lago para irem ter com Jesus do outro lado quando Jesus desembarcasse. E então Jesus olhou para aquela gente e pensou que pareciam como ovelhas à procura do seu pastor. Então Jesus não podia deixar aquelas pessoas sem uma palavra de conforto. Então foi isso que Jesus fez. Quando desembarcou, falou com as pessoas, contou-lhes histórias, a dizer como é que era o céu, a falar de Deus e de tudo o que era bom. E também curava algumas pessoas que estavam doentes. O tempo ia andando e avançando, até que ficou muito tarde, e os discípulos chegaram-se ao pé de Jesus e disse: oh mestre, já está tão tarde, se calhar era melhor nós dizermos a estas pessoas para irem embora, porque depois as pessoas não vão ter que comer. E então Jesus diz assim: podem vocês dar de comer a essas pessoas? E eles riram-se, os discípulos riram-se: oh mestre, mas nós não temos nada para alimentar esta multidão toda. A única coisa que nós temos são 5 pães e 2 peixes. E então Jesus disse: olha, vocês que vão por entre a multidão e que digam para as pessoas se sentarem no chão em grupos pequenos. E eles olharam uns para os outros, olharam para Jesus: se tu assim o dizes, mestre, nós assim faremos. E então foram dizer às pessoas, para as pessoas se sentarem. E as pessoas sentaram-se. E enquanto isso, Jesus pegou naqueles 5 pães e naqueles 2 peixes, fez uma oração e então começou a partir aos bocadinhos. E foi dizendo aos discípulos: vocês que vão por entre a multidão e distribuam. Os discípulos acharam: olha, como é que 5 pães e 2 peixes vai dar para alimentar esta gente toda? Mas pronto, mestre, se tu achas que sim, nós faremos aquilo que tu desejas. E foram entregando. E deu para o primeiro grupo, para o segundo grupo. E quando chegaram ao fim, ficaram muito espantados, porque tinham conseguido alimentar aquela gente toda. E vocês sabem quantas pessoas eram? Só de homens eram 5.000, tirando crianças e mulheres. Era muita gente. E vocês sabem uma coisa? E ainda ficaram, quantos cestos? 12 cestos cheios de comer. E então, eles muito espantados olharam para o mestre deu-lhes um sorriso. E sabem o que é que Jesus respondeu? Que para Deus nada é impossível. Nós temos que acreditar. Por mais pequeninos que nós sejamos, nós quando fazemos uma oração sincera do nosso coração, e se Jesus concordar que é realmente bom para a nossa vida, então Jesus concede. Não nos vamos esquecer? Não? Um bom sábado.
cumprindo. Alegria é reação de nós cristãos. Vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar a esperança e a fé para libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo por morrer na cruz. Chega de pensar nas guerras e males aqui. Estamos de passagem nesta terra de dor. A vida eterna é o nosso objetivo, por isso devemos transformação é necessária. Se quisermos ver Jesus no encontro pessoal, vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar a esperança e a fé para libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, oh meu Jesus. Lá no céu com Cristo, contando histórias para nós, e os anjos ensinar que não há tristeza, só há o amor. vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar a esperança e a fé para libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, oh meu Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, beijar Jesus, beijar Jesus, oh meu Jesus, por morrer na cruz. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, oh meu Jesus. Senhor, e vamos continuar a adorar o Senhor com a passagem lida da Bíblia de 1 Coríntios 2, de 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de os homens, mas no poder de Deus.
Amém. Bom dia a todos os irmãos. É sempre um prazer poder estar num sábado bonito, como o que temos, com um clima agradável e, sobretudo, na presença do Senhor, na sua igreja, na sua casa, para podermos aproveitar este sublime objetivo, esta sublime oportunidade que é de estudarmos a sua palavra. Saudamos também aqueles que nos acompanham pela internet, desejando-lhes um bom sábado, desejando-lhes, acima de tudo, as maiores bênçãos do Senhor para que possam também, como cada um de nós que aqui se encontra presencialmente, serem abençoados pelo estudo e pela presença do Espírito de Deus no seu coração. Antes de continuarmos esta meditação, gostaria de convidar-vos a mais uma vez curvarmos a nossa cabeça. O assunto que vamos refletir nesta manhã é de grande importância e de grande solenidade. Por isso, gostaria de pedir mais uma vez a presença do Senhor entre nós. Querido Deus, bondoso Pai, nós queremos pedir-te neste momento que o Teu Santo Espírito esteja de tal forma presente neste lugar, tocando o coração de cada um de nós, ajudando-nos a que qualquer obstáculo, qualquer ansiedade, qualquer perturbação da alma nos possa ser aliviada por estes momentos, para que seja a Tua palavra, Senhor, a falar-nos ao coração. Queremos pedir-te, Senhor, que Tu possas estar com cada um de nós, com as crianças, com os jovens, com os adultos, com aqueles que já viveram uma longa experiência na sua existência, a todos nós, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, toma o nosso coração e a nossa mente. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O título da meditação desta manhã, se é que lhe poderíamos dar um título, o título seria Não vos deixeis enganar. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, encontramos frequentemente Deus chamando o seu povo a atenção para compreender verdades que para aquele momento são a diferença entre a vida e a morte. Quero vos convidar a abrirem a vossa Bíblia no livro de Oséias, no capítulo 4, no verso 6. Oséias, profeta Oséias, capítulo 4, o verso 6. Neste texto, o profeta avisa o povo de Israel a respeito de uma dificuldade importante que eles estavam a viver. Oséias, capítulo 4, verso 6, diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste a lei de Deus, e também eu me esquecerei dos teus filhos. Embora sejam palavras duras, nós sabemos que o livro de Oséias, no seu todo, encerra uma mensagem de bondade, uma mensagem de grande misericórdia em relação ao povo de Deus. E, embora este povo estivesse a afastar-se do Senhor, embora muitas das suas escolhas os tivessem levado para longe da vontade de Deus, também é verdade que o Senhor ainda continuava de braços abertos para aquela nação. Quando Deus avisa de forma solene que o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento, o que na realidade Deus está aqui a lembrar de forma solene ao seu povo é que eles serão destruídos a menos que deem importância à compreensão e ao estudo da palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, neste momento, no momento solene da história que estamos a viver, nunca antes foi tão necessário o conhecimento cabal e profundo da palavra de Deus. Mas também, e paradoxalmente, nós vemos que a humanidade, embora nunca em outra ocasião da história existissem tantas Bíblias disponíveis,
de tantas formas e traduzidas em tantas línguas, nunca, em outra altura, houve uma tão grave falta de conhecimento da palavra de Deus. Neste momento nós vamos ver, ou nesta meditação, nós vamos ver 5 razões pelas quais nós precisamos hoje, meus queridos irmãos e amigos, nós precisamos estudar cuidadosamente a palavra de Deus. E vamos encontrar na própria palavra do Senhor a indicação destas 5 razões. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 17. Romanos, capítulo 10, o verso 17, explica-nos de que forma é que nós podemos aprender ou podemos adquirir para a nossa vida algo que é indispensável. Romanos, capítulo 10, o verso 17. A primeira razão pela qual é importante que a Bíblia e o estudo da Bíblia faça parte permanente da nossa vida, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, é porque precisamos da fé. Romanos capítulo 10, verso 17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nós também sabemos que em Hebreus capítulo 11, verso 6, o próprio Paulo diz que sem fé é impossível o quê? É impossível agradar a Deus. Ou seja, na nossa relação com Deus, a fé é um elemento indispensável. E, pelo que acabamos de ver aqui, a palavra do Senhor afirma-nos que o ouvir da palavra, o aprender da palavra, o estudar da palavra, ajuda-nos a crescer em fé. Agora, queridos irmãos, entendamos porque isto. Primeiro, a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. Mas descobrimos também que a fé é o elemento indispensável para o nosso relacionamento com Deus. Paulo diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que efetivamente, que lugar ocupa a Bíblia neste processo de relacionamento com Deus? Bem, a questão é muito simples. A fé é uma relação de confiança que nós temos com Deus. Ora, se sem fé eu não posso me relacionar com Deus, se sem fé eu não estou habilitado a relacionar-me com Ele, então eu preciso ter efetivamente esta fé. E de que forma é que a Bíblia, de que forma é que a palavra de Deus é importante para este aspecto, este importante elemento que é a fé no relacionamento com Deus? Uma coisa simples. Deus pede-nos que tenhamos confiança nele. Ele não nos pede que nós sejamos ingênuos. Deus pede-nos que confiemos nele e na sua vontade. Ele não nos pede que sejamos cegos e que sejamos pessoas que se conduzem de forma completamente desinteligente. Na verdade, a palavra de Deus dá-nos informações sobre quem é Deus. Mostra-nos a respeito do seu poder. Diz-nos coisas impressionantes, como, por exemplo, a respeito da sua vontade, que vai muito para além da nossa capacidade de compreendermos. É verdade que Deus espera que nós confiemos nele, mas Ele não espera que nós confiemos nele de forma absolutamente cega. Deus dá-nos evidências de que Ele merece a nossa confiança. Deus dá-nos mostras de que Ele é digno de nós confiarmos nele e de nós depositarmos nele todas as nossas expectativas. Por isso, é extremamente importante para o nosso relacionamento com Ele que nós estudemos a Sua palavra, que nós o conheçamos, que nós aprendamos dele através justamente da leitura deste livro que misericordiosamente Deus providenciou para que nós pudéssemos conhecer mais sobre ele. Nós neste momento não vamos ter tempo para falar sobre isso, queridos irmãos, mas é verdade que este livro, que neste momento cada um de vocês tem na sua mão, atravessou grandes aventuras ao longo da história para que nós o pudéssemos ter hoje. A história do texto bíblico e a história de como a Bíblia foi preservada ao longo dos tempos foi alvo das mais acérrimas perseguições. Este livro foi perseguido, foi questionado, foi alvo de perseguições, não só a própria obra literária em si, mas todos aqueles que a procuraram com a sua vida muitas vezes defender. Para que nós hoje tenhamos na nossa mão este livro que às vezes nem sequer damos tanta importância assim. Gerações e gerações estiveram dispostas a dar a vida por este livro.
para que nós hoje o tenhamos em nossas mãos. A segunda razão pela qual nós devemos neste momento conhecer e estudar a Palavra de Deus tem a ver com o fato de que a Bíblia ensina-nos a verdade. Vamos abrir a nossa Bíblia em São João, Evangelho de São João, capítulo 8, e nós vamos ler os versos 31 e 32. São João, capítulo 8, os versos 31 e 32. Meu querido, se está perto de si alguém que não tem uma Bíblia, por favor, estenda-lhe a sua, para que ambos possam ler. É muito importante que cada um de nós, neste momento, possa realmente acompanhar a leitura dos textos bíblicos. Você que nos acompanha pela internet, por favor, tenha a sua mão, tenha perto de si a sua Bíblia também. É muito importante que possa perceber, que cada um de nós possa perceber pelo estudo da própria palavra, pela confirmação cabal, aquilo que efetivamente estamos a ver nesta manhã. São João, capítulo 8, versos 31 e 32. Todos têm a Bíblia à mão? Todos estão a olhar para o texto? Muito bem. Vamos então ler. Diz assim, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus queridos amigos, a segunda razão pela qual precisamos estudar diária e constantemente a Palavra de Deus é porque ela nos ajuda a ter fé, porque ela nos ajuda na construção do relacionamento de confiança com Deus, mas também ela nos liberta, dando-nos o conhecimento da verdade. Meus queridos amigos, há uma razão estranha no ser humano. Todos nós desejamos e ansiamos pelo conhecimento da verdade. Ainda que a verdade seja dura e cruel, mas nós temos uma necessidade de conhecer a verdade. Se alguém, por exemplo, desconfia que está a ser alvo de traição do seu cônjuge, prefere saber da verdade do que viver na mentira. Se alguém perdeu um ente querido, prefere saber a dura realidade da perda desta pessoa do que simplesmente continuar a acreditar que esta pessoa ainda está viva, apesar de já ter deixado de existir. A verdade, por mais dura que possa parecer para uma pessoa que está doente, é preferível a uma mentira piedosa. Nós temos dentro de nós o anseio pela verdade. E a Bíblia diz-nos de que se nós conhecermos a verdade, ela nos libertará. Ela nos libertará a consciência, ela nos libertará dos preconceitos, ela nos libertará dos sentimentos de culpa. Porque quando conhecemos o Redentor da nossa vida, nós efetivamente estamos em paz com Deus. Nós podemos restabelecer com Deus o nosso relacionamento. A verdade é libertadora. A verdade pode fazer com que alguém que está em erro possa ter condições de escolher, de fazer as escolhas corretas e acertadas. E a palavra está aqui. A palavra da verdade está aqui, nas nossas mãos, neste momento. Por isso é importante que nós estudemos esta palavra. A terceira razão, queridos amigos, para que nós possamos estudar a palavra de Deus é que ela prepara-nos contra as mentiras. Ela dá-nos o antídoto contra a ausência da verdade. Vamos abrir a nossa Bíblia em São Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Este capítulo é o sermão que Jesus faz já no finalzinho da sua vida. Pouco tempo antes da sua morte, Jesus conversa longamente com os seus discípulos, ajudando-os a compreender como será o final da história da Terra. Mateus capítulo 24, nós vamos ler alguns versos aqui. Começando por o verso 4. Mateus 24, verso 4. Todos têm a Bíblia em sua mão? Eu gostaria que cada pessoa, neste momento, pudesse ter o texto bíblico em sua mão para poder acompanhar. Isto é uma verdade, meus queridos irmãos, que faz a diferença entre a vida e a morte. Ok? Por favor. Mateus capítulo 24, verso 4, diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus estava preocupadíssimo e ele vai repetir esta ideia várias vezes ao longo desta conversa que ele tem com os seus discípulos. O verso 11, vejam o que é que Jesus diz. Verso 11, Mateus 24, verso 11.
E surgirão falsos cristos e falsos profetas que enganarão a muitos. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O verso 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mas Jesus ainda continua dizendo no verso 24, Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Sabem por que é tão importante conhecermos a palavra de Deus? Sabem por que é tão importante sabermos aquilo que a Bíblia fala a respeito dos últimos tempos? Sabem por que é tão importante sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida neste momento? Porque surgirão enganos que serão tão sutis, surgirão artimanhas que serão de tal forma enganadoras que só realmente aqueles que conhecem a palavra de Deus é que poderão subsistir. Surgirão falsos profetas, surgirão falsos cristos, surgirão pessoas com tal capacidade de persuasão que transmitirão ideias que parecerão absolutamente lógicas e coerentes, que parecerão cheias de evidências consistentes de que realmente isto é verdade, mas o objetivo deles será realmente enganar. E a Bíblia diz muito claramente no verso 24 que surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais e tantas maravilhas que, se possível, enganariam os próprios escolhidos. E a razão aqui, ou a pergunta que vale a pena fazer aqui é: por que é que os escolhidos não serão enganados? Por uma razão muito simples, queridos. É porque eles terão tal conhecimento da palavra de Deus que lhes permitirá distinguir entre a verdade e o erro, entre a mentira e a verdade. A quarta razão pela qual o estudo da palavra de Deus é importante é porque ela nos serve como um antídoto contra as falsas doutrinas. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Timóteo, na Epístola do Apóstolo São Paulo, na segunda Epístola do Apóstolo São Paulo a Timóteo, e nós vamos ler os versos capítulo 4, dos versos 2 a 4. 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 2 ao verso 4. Queridos amigos, irmãos, digo-vos isto com a convicção e com a urgência de quem percebe que existe uma grande necessidade de todos nós estarmos preparados para ver Jesus voltar. E esta preparação não acontecerá a menos que cada um de nós seja capaz de estudar, de obter o conhecimento da palavra de Deus por si mesmo. Meus irmãos, não são os pastores que nos dão conhecimento. Não são os eloquentes sermões que são pregados que nos vão dar o alimento espiritual que nós precisamos. Isto nós obtemo-lo através do nosso estudo pessoal. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 2 ao verso 4, mostra-nos como podemos ter o antídoto contra as falsas doutrinas. Diz o apóstolo ao seu jovem amigo pastor Timóteo: que pregues a verdade, que instes a tempo e fora de tempo, que redarguas, que repreendas, que exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O apóstolo Paulo aqui estava a falar a respeito de um conjunto de ideias, de sofismas que existiam na antiguidade, que estavam a penetrar na igreja cristã. E estas ideias, todas elas eram ideias que estavam baseadas em pensamentos filosóficos, em conceitos doutrinários que tinham parâmetros que iriam, a longo prazo, desvirtuar e desestruturar a crença em Jesus. E, meus queridos irmãos e amigos, como nos tempos do apóstolo Paulo, hoje o mundo está cheio de ideias
que podem parecer extremamente interessantes, que podem parecer extremamente estimulantes à mente daqueles que estão ávidos por novas ideias, por conceitos especulativos. Mas, meus amigos, estas ideias, no seu final, acabarão por ter implicações tão graves que nos farão perder a confiança em Deus e em Sua Palavra. E a única maneira de nós podermos subsistir a estas ideias, a estas doutrinas que entram por aí adiante por vezes, o objetivo, a única razão para que isso aconteça, ou para que isso não aconteça, é verdadeiramente estarmos aprofundados na Palavra de Deus. Sabem, meus irmãos, hoje existem pelo mundo afora ideias que levam as pessoas a questionar, por exemplo, a identidade das pessoas da divindade. Há pessoas hoje que começam a questionar, por exemplo, a própria inspiração da Palavra de Deus. Há gente que começa a ter dúvidas a respeito, inclusive, por exemplo, de questões relacionadas com a questão das origens. E sabem, meus queridos amigos, apesar de muitas destas ideias, por vezes, serem uma reciclagem de ideias mais antigas ainda, mas que remodeladas aparecem, portanto, de tempos em tempos, trazendo uma nova roupagem, trazendo uma nova abordagem, o efeito delas é sempre o mesmo. E em todas as vezes em que estes ciclos se repetiram ao longo da história do cristianismo, o efeito sobre aqueles que agasalharam estas ideias na sua mente e no seu coração foi sempre o mesmo. Foi destruição e foi apostasia. E se nós efetivamente queremos estar preparados para ver Jesus voltar, como há pouquinho o grupo que aqui estava cantava, que queremos abraçar Jesus, queremos beijar Jesus, nós precisamos efetivamente, queridos amigos, nós precisamos estudar a Palavra de Deus. Mas sabem, a Palavra de Deus, quando verdadeiramente estudada, e agora eu gostaria de vos convidar a lermos no capítulo anterior, no capítulo 3, os versos 14, 15 e 16, dizem assim, ainda palavras do apóstolo Paulo a Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Toda a Escritura, diz o apóstolo Paulo, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A Bíblia tem este impressionante poder de transformar o caráter daqueles que a estudam. E a quinta característica, ou a quinta razão pela qual nós, nestes momentos finais da história da Terra, precisamos estudar acuradamente a Palavra do Senhor, é porque ela, definitivamente, é uma palavra transformadora. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, o verso 29. Por favor, que cada um de nós possa ler com muita atenção estas palavras. Que as possamos escutar com atenção de quem verdadeiramente se está a preparar para ver Jesus voltar. Efésios capítulo 4, verso 29, diz assim. Capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe aqui quer dizer alguma coisa sem valor. Alguma coisa que não se aproveita. Não saia da vossa boca, 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 educação, para que dê graça aos que a ouvem. Sabem, quando nós deixamos que o Espírito do Senhor trabalhe no nosso coração, quando através da contemplação do caráter de Cristo nós vislumbramos cada uma das peculiaridades da sua personalidade e conhecemos qual é efetivamente o desejo de Deus para a nossa vida, até aquilo que as pessoas ouvem de nós é bom. Sabem, quando às vezes nós estamos a conversar entre amigos, entre conhecidos,
Estamos ali divertidos e falamos um monte de tolices. Às vezes, coisas até que depois até dizemos, olha, nem devia ter dito isso. As pessoas riem-se, as pessoas acham engraçado. Mas a grande questão é, será que aquilo que nós dissemos realmente construiu? Será que as pessoas que estiveram connosco ao deixarem a nossa presença saíram com a sua fé mais fortalecida em Deus? Será que as pessoas que estiveram connosco naquele momento de confraternização social sentiram vontade de conhecer mais a Deus? É isto justamente que a palavra do Senhor nos diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que seja boa para promover a edificação e que dê graça. Que graça é esta? Não é piada, não é nenhuma anedota, nenhuma graçola. Não, que dê graça, ou seja, que faça com que as pessoas efetivamente possam compreender melhor a misericórdia do Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu desejo de salvar a humanidade. Meus queridos amigos, Deus está prestes a voltar. Jesus não demorará muito mais tempo para retornar a este mundo. E a forma como nós estudamos a sua palavra determinará o destino final da nossa vida. Gostaria de concluir esta meditação com as palavras solenes apresentadas por uma escritora falecida no início do século XX, conhecida por muitos de nós como Ellen White. Ela disse certa vez o seguinte: Cristo e a sua palavra estão em harmonia perfeita. Muitas pessoas olham para a Bíblia e acreditam que ela está cheia de incoerências. Há muitas pessoas que dizem, eu não estudo a Bíblia porque ela foi escrita por homens. É verdade que foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus. Quando recebidos e obedecidos os preceitos da palavra de Deus, eles abrem um caminho seguro para os pés de todos quantos se dispõem a andar na luz, como Cristo na luz está. Se o povo de Deus apreciasse a sua palavra, nós teríamos um céu na terra e na igreja. Os cristãos estariam ávidos e famintos por pesquisar a palavra. Impacientes esperariam o momento de comparar os textos com os textos e de meditar sobre a palavra. Estariam mais ávidos da iluminação da palavra do Senhor do que do jornal matutino ou do que das revistas ou das novelas. E aqui, deixem-me só fazer um comentário, não são as novelas televisivas, mas sim, portanto, na altura, os folhetins que se imprimiam ou que se editavam em pequenos livros que eram conhecidos naquela altura como novelas. Mas, de qualquer das formas, também podemos estender ao conceito moderno da palavra, na atualidade. Continuando, o seu maior desejo seria comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Em resultado, a sua vida se amoldaria aos princípios e promessas da sua palavra. Suas instruções ser-lhe-iam como folhas da árvore da vida. Seriam neles uma fonte de água que saltaria para a vida eterna. E chuvas frescas de bênçãos lhes refrigerariam e revigorariam a alma, levando-os a esquecer todo o trabalho e canseira. Seriam fortalecidos e animados pelas palavras da inspiração do céu. Queridos amigos, a advertência é muito clara. O anúncio é muito simples. Aqueles que buscarem a sua fonte de inspiração na Bíblia, a sua vida não só será pautada pela verdade e os seus valores não só serão inspiradores, como também o destino último da sua vida será a salvação. Quando nós buscarmos qualquer outro tipo de inspiração em qualquer outra fonte, o resultado não poderá ser nada menos do que a própria perdição. Queridos amigos, Deus tem um solene cuidado com cada um de nós. Deus não brinca com a nossa salvação, por isso esteve disposto a enviar o seu Filho ao mundo, para que cada um que nele cresce pudesse ser salvo. Jesus está prestes a voltar pela segunda vez a este mundo. E Ele virá da segunda vez
para levar para o céu aqueles que nele confiarem. Graves e terríveis acontecimentos ainda estão para acontecer na história deste mundo. Muitos enganos estão prestes a desenrolar-se. Muitos já estão em andamento, mas muitos mais ainda virão e se intensificarão. Por isso, meus irmãos, para que ninguém vos engane, é importante estarmos alicerçados na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos fazer planos bem definidos com o Senhor para que o estudo da sua palavra passe a ser a parte mais importante do nosso dia, do nosso cotidiano. Que o Senhor abençoe a todos. É a minha oração. Amém. Vamos terminar o nosso culto de adoração com o hino que está indicado 469. Oh, que esperança! Grandioso Senhor que habitas nos altos céus, Tu nos deste esta grande esperança de que um dia poderemos viver eternamente contigo na pátria celestial. Obrigado, Senhor, porque cada um de nós Tu nos chamaste para sermos Teus herdeiros. Obrigado, Senhor, porque Tu nos colocaste nas mãos a Tua palavra, que tem a orientação diária e permanente para a nossa existência. Ajuda-nos, bondoso Deus, a não desviarmos os nossos olhos de Ti e não tirarmos a nossa atenção do estudo da Tua palavra. Abençoa-nos, ajuda-nos, Senhor, assim como Tu prometeste através das palavras do apóstolo Tiago, que se alguém tem falta de sabedoria, que a busque em Ti, porque Tu dás a todos com abundância e com liberalidade. Ajuda-nos, bondoso Deus, a recebermos esta mesma sabedoria de Ti, porque nós Te a pedimos, porque nós Te a imploramos. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos tudo. Amém, Senhor.